Sessão, peço que todos, por gentileza, possam ficar atentos e evitar algum tipo de constrangimento. Está reaberta a presente sessão ordinária. Continua com a palavra o vereador Marcelo Palmeira para a leitura da ordem do dia. Proposições do vereador Luciano Marinho. Vou ler em bloco aqui, são várias proposições que estão na pauta. Vou iniciar aquela que foi interrompida. Solicitação de sentido único do tráfego da Avenida Dr. Fábio Vanderlei, Rua X e Rua Dr. Juraci Pereira, no Eustáquio Gomes. Discussão única. Reforma do terminal de ônibus do Vilagem Campestre 2. Pavimentação e drenagem da Avenida Gama Lins, Santa Helena, Lucila Toledo e Otacílio de Holanda. Solicitação de construção do terminal de ônibus do complexo habitacional Gama Lins. São indicações do vereador Luciano Marinho. Pavimentação e drenagem das ruas dos conjuntos de Nilma Bulhões e Pedro Barbosa. Solicitação do mutirão de limpeza na Avenida Paulo Holanda, na comunidade do Vilagem Campestre 1 e 2. Sugerindo a pavimentação asfáltica do trecho da Rua dos Pinhais, na comunidade do Parque das Árvores. Solicitação de pavimentação de um trecho de aproximadamente 500 metros da Rua Vereador José Francisco dos Santos, também conhecida como Rua São Jorge, no Parque das Árvores. Sugerindo a recuperação de bocas de lobo e operação tapa-buraco na Avenida Paulo Holanda, no bairro Cidade Universitária. São proposições, indicações do vereador Luciano Marinho, em discussão única. Em discussão, as proposições do vereador Luciano Marinho. Não havendo quem queira discutir, presidente. Para discutir, o autor, vereador Luciano Marinho. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, vereador Galba, só um breve comentário aqui a respeito dos terminais de ônibus que foram lidos aí nas indicações há pouco. Trata-se do terminal de ônibus do Vilagem Campestre 2 e do Graciliano Ramos. O terminal do Graciliano Ramos, presidente Galba, ele, na gestão passada, todos os superintendentes que passaram na gestão do prefeito de Palmeira, pela SMTT, nós cobramos durante todo o nosso mandato ampliação e melhorias lá naquele terminal. E em conversa com alguns que lá passaram, o recurso já estava garantido, inclusive foi estabelecido prazo para assinatura de ordem de serviço, e até hoje nada foi feito lá no terminal de ônibus do Graciliano Ramos, que em período de inverno as pessoas sofrem muito com filas gigantescas, expostos à chuva, ao sol, principalmente em horário de pico. O do Vilagem Campestre 2, como muitos têm conhecimento, estive lá inclusive com o prefeito JHC, aquilo ali pode ser tudo menos um terminal de ônibus. Se eu tenho uma ideia, as pessoas que vão ao que chamam de terminal, ficam uma cobertura que tem no supermercado do outro lado da rua, porque o terminal, que chama-se terminal de ônibus, lá no Vilagem Campestre 2, simplesmente não oferece condições nenhuma, nem para quem trabalha, os motoristas, cobradores, nem tampouco para os usuários que precisam ir para lá, quem mora ali no entorno, para aguardar ônibus. O terminal alagado em época de chuva, se eu tenho imagens, tenho vídeos, fotos, e não basta nem chover, porque lá é um rio constantemente. Os ônibus sequer entram no terminal, ficam em terreno ao lado, porque o terminal não tem estrutura nenhuma, isso desde que foi inaugurado. Cobramos muito nas gestões que passaram na SMTT e até hoje não foi tomado providência. Estive com o superintendente atual da SMTT, André Costa, recentemente, juntamente com algumas lideranças aqui do bairro, levando para ele essas questões, bem como situações relacionadas à linha de ônibus. Conversamos com o prefeito JHC, com quem estive também nesses locais, e espero que tão logo tudo isso possa ser solucionado. Com relação às operações de afundamento de galerias que o vereador Marcelo, primeiro secretário, também... O áudio de Vossa Excelência cortou, vereador Luciano.
Muito já foi feito nessa região com afundamento de galeria. Voltou. E o secretário Ibrahim se comprometeu em concluir os serviços muito em breve, né? Então, é isso que eu queria comentar em meio aí às indicações que foram lidas. Obrigado, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência. Continue em discussão. Não havendo mais que queira discutir, encerra a discussão e coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas as indicações do vereador Luciano Marinho. Com a palavra, vereador Marcelo Palmeira. Agora as indicações do vereador Ciderlano Mendonça, líder do governo aqui da casa. Solicita mutirão de limpeza e retirada de entulhos em todo o loteamento Campo dos Palmares, cidade universitária. Discussão única. Solicita limpeza, capinação e manutenção periódica na Escola Estadual Dom Otávio Barbosa de Aguiar, localizada na rua São Cristóvão, 214-20, bairro do Benedito Mendes, Maceió, Alagoas. Solicitação do mutirão de limpeza na Grota da Casal, Benedito Mendes, Maceió, Alagoas. São as indicações do vereador Ciderlano Mendonça. Em discussão. Solicita a implantação de quebra-molas na Avenida Benedito Bentes, no bairro do Benedito Bentes. Solicita a implantação de quebra-molas no residencial Parque dos Caetés, no Benedito Bentes. Solicita visita na invasão da área pública onde estão fazendo marcações para construções de barracas, localizada na rua 1E, conjunto João Sampaio 2, próximo ao Cantinho da Tapioca, no bairro do Benedito Bentes. As indicações do vereador Ciderlano: solicita a manutenção de semáforo localizado entre a Avenida Cachoeira do Mirim e a Avenida Benedito Bentes, no bairro do Benedito Bentes. Solicita que seja instalado tela de proteção no campo de futebol no loteamento Campo dos Palmares, entre a rua Zafira Taíde Cerqueira, rua Luiz Cerqueira e a rua Júlio Ferreira de Melo, na cidade universitária. Solicita que seja instalado tela de proteção no campo de futebol do loteamento Campo dos Palmares, entre a rua Zafira Ataíde, rua Luiz Cerqueira e rua Júlio Ferreira de Melo. Solicita que seja executada a troca de luminárias na rua 72, quadra A 72, no Benedito Bentes. Continuando as indicações do vereador Ciderlano Mendonça. Solicitação e pavimentação na rua Deputado Jerônimo da Defal, no conjunto João Sampaio 2, no Benedito Bentes. Solicita limpeza e capinação no canteiro do conjunto João Sampaio 2, Benedito Bentes. Solicita poda de árvore na rua 72, quadra A72, no Benedito Bentes. Solicita recuperação asfáltica próximo ao terminal do Mucambo, no bairro do Benedito Bentes. Solicita retirada de lixo ao lado da unidade de saúde Carla Nogueira, no Benedito Bentes. Continuando as indicações do vereador Ciderlane. Solicita a retirada de lixo no conjunto Cidade Sorriso 2, em frente à Caixa d'Água, no bairro Benedito Bentes. Solicita a recuperação asfáltica na Avenida Norma Pimentel Costa, no Benedito Bentes. Solicita poda de árvores na praça próxima ao 5º Batalhão, no Benedito Bentes. Solicita a recuperação asfáltica na saída da R9, Avenida de Contorno, próximo ao Barcelona Veículos, Benedito Bentes. Solicita uma visita técnica no descarto irregular de esgoto na rua São Jorge, número 53, no bairro do Benedito Bentes. Essas são as indicações do vereador Ciderlano em discussão única. Em discussão, as indicações do vereador Ciderlano Mendonça. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão e coloque em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas todas por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia, passamos para o expediente final, com o primeiro orador inscrito, vereador Fernando Holanda. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ainda no dia de ontem, nós protocolamos 2 indicações em relação ao Covid, né? Solicitamos que, a partir do dia de hoje, se possível, o Poder Público Municipal e o Estadual trabalhassem de forma remota, através do teletrabalho, exceto as atividades essenciais, que seriam saúde e segurança,
e os professores que começam as aulas estaduais a partir do dia de amanhã. Também protocolamos a questão de barreiras sanitárias nos terminais rodoviários. Se possível, também o Corpo Técnico da Saúde, junto com os técnicos da CMTT e da SEMPS, foi solicitado que fizessem testagens do Covid e medições de temperatura nos terminais rodoviários, já que há grande aglomerações de transporte público. E no dia de hoje, nós protocolamos mais 2 indicações referente também ao Covid, uma se tratando dos comerciantes, donos de bares e restaurantes, sobre a possibilidade da Prefeitura isentar alguns tributos, como IPTU, ISS e a taxa de localização. Pelo menos nesse período dos 2 meses agora da pandemia, que já estamos na fase laranja, pode até acontecer de mudar de fase vermelha, e esses profissionais empresários, o maior fluxo deles é o sábado e domingo, que neste momento está interrompido. Assim também como a indicação dos ambulantes, que também seja isento da sua taxa de permissibilidade, e o auxílio através da Secretaria da Assistência Social de cesta básica, tendo em vista também que a maior rentabilidade deles é o sábado e domingo, e eles estão prejudicados por conta desta fase laranja tão essencial para o equilíbrio do nosso sistema hospitalar. Eu estou trazendo isso em tona porque sei que eu fiz a indicação ainda ontem e hoje, e talvez, como é coisas de urgência, eu quero tornar público para que o poder público tome as providências antes mesmo que a gente possa ler em plenário e aprovar. Então era isso que eu queria comunicar e deixar ciente aos nossos pares dessas providências que eu tomei de ontem para hoje em relação ao Covid, para que possa ser dado prosseguimento e a gente possa ter uma tranquilidade em relação a esses trabalhadores e a essas pessoas. Só para deixar mais claro, vereador Fernando, e já entender, Vossa Excelência fez esses requerimentos no dia de ontem, não é isso? Vossa Excelência ainda... Foram 2 no dia de ontem e 2 no dia de hoje. Certo. Como a gente já tinha conversado, né, fora do momento da sessão, né, nos bastidores, a gente vai dar sim prioridade a essas proposições que tem como tema a questão do Covid, e vamos aqui já passar a orientação para a assessoria para que possa localizar e ver se a gente consegue incluir ainda essa semana, no mais tardar até a quinta-feira. Agradeço Vossa Excelência. Próximo Muito orador, obrigado, presidente. vereador. Presidente. Eu não consigo acompanhar aqui a imagem. Se puder me Teca falar, Nelma. vereadora Teca. A minha assessoria está informando que não está sendo transmitido ao vivo no Facebook, no YouTube. Não entendi, vereadora. Pode repetir? Não está sendo transmitido ao vivo. Vamos solicitar agora da técnica, porque foi justamente por isso o motivo da pausa, para que a gente pudesse transmitir. Não está sendo transmitido? Hã? Não consegui subir, mas ele daqui a pouco ele sobe assim para arrumar. Mas isso tem que ser avisado, pô. Por que não? São alguns ajustes e eu peço a compreensão de todos. A gente está pedindo aqui as informações à técnica para saber o motivo de não estar sendo nesse segundo período a transmissão em tempo real. A informação que eu acabo de receber é que ela será prontamente, né, colocada em disposição logo após o término da sessão, mas o que a gente quer é que a sessão seja disponibilizada ao vivo, integralmente. Então vai ser um motivo de reunião aqui com a técnica para poder a gente resolver essa situação, vereadora Teca. Continuando o prolongamento, o expediente final. Próximo orador, vereador Leonardo Dias. Senhor presidente, eu queria trazer aqui, falar sobre um pouco do que o vereador Fernando Holanda já comentou. Nós vivemos um período difícil não só na saúde, mas sobretudo também na economia. Hoje, o setor de bar e restaurante, na verdade, acho que dentro desse decreto que foi anunciado aí no início da semana, foi o setor que mais sofreu com as decisões que foram tomadas. Parece que o único vilão da história são os bares e os restaurantes, né?
os nossos transportes urbanos completamente lotados. Inclusive, estou fazendo hoje uma indicação, que foi até uma sugestão, se eu não me engano, do vereador Samir, mas eu achei por bem a gente oficializar, pedindo para que a SMTT flexibilize os transportes alternativos, ou mesmo aquele tido como clandestino a essa altura do campeonato, para que se reduza a questão da aglomeração dentro dos ônibus. Né? Então, não adianta nada se fechar o comércio, se fechar os bares e restaurantes e a gente ter ônibus superlotados como os que a gente ainda continua tendo. Então, a gente precisa criar alternativas para que essas pessoas se locomovam na cidade. Mas eu queria assim, com muita preocupação, apontar que a gente ainda continua com 347 leitos a menos do que o que a gente já teve em setembro. Não há, pelo menos publicamente, nenhuma adoção de medida de abertura de leitos clínicos, embora a gente saiba que existe, claro, uma demanda grande pela UTI, uma preocupação maior com a UTI, mas eu tenho relatos de pessoas ligadas à área de saúde que a regulação para leitos clínicos também está muito difícil, embora a gente não compreenda, porque hoje a quantidade de leitos clínicos utilizada está somente 67%. Mas mesmo assim a gente tem relatos de dificuldades de regulação de pacientes. O setor de bar e restaurante está demitindo um horror. Né? Ontem, muitos amigos, né, empresários demitiram 50% da sua equipe, esperando aí o que é que vai acontecer e já com a iminência de demitir os outros 50%. Nesse momento, a capa do Gazeta Web, inclusive, é a informação de que os bares da capital optam por pausar atividades após decreto. Ou seja, está demitindo 100% das pessoas, desligando, porque não tem qualquer medida econômica feita pelo governo estadual ou mesmo pelo governo municipal para suprir essa deficiência ocasionada por esses decretos. E aí, reforçando até o que o vereador Fernando Holanda colocou, eu também entrei com um requerimento, uma indicação de apresentação de um projeto de lei, né, já com a minuta do projeto de lei, solicitando que o município faça a isenção de IPTU, de ISS, taxa de localização, taxa de utilização de solo, enfim, de todos os comerciantes, sejam eles empresários, sejam ambulantes, que forem afetados pelo decreto. Né? Então, não dá para a gente só ver um problema e esquecer o outro. São muitas famílias que estão perdendo sua renda, muitos empresários estão sequer conseguindo pagar as indenizações, então essas pessoas vão perder o emprego e vão sair sem receber absolutamente nenhum dos seus direitos. Não porque o empresário não queira, mas porque ele, infelizmente, está sendo forçado por medidas restritivas que hoje não permitem e inviabilizam o comércio de milhares de pessoas dentro da nossa capital e do nosso estado, naturalmente, mas aqui como vereador me remeto ao município de Maceió. Por outro lado, a gente continua sem medicação que a gente tem como alternativas dentro dos nossos postos, mesmo nos sentinelas. Tenho cobrado já desde o início do meu mandato que seja adotada essa questão, né, para que o médico possa prescrever, possa ter a disposição de prescrever ou não. Se ele concorda, ele prescreve, se ele não concorda, ele não prescreve, mas que pelo menos a população tenha o direito de ter esse mecanismo de defesa nesse cenário que a gente vive. Então, só deixo aqui o meu repúdio, mais uma vez, né, a questão da redução dos leitos, venho falando nisso o tempo inteiro. Hoje são 347 a menos, e mesmo assim o empresariado pagado a conta. Só registrando que mais uma vez continuamos sem o hospital de campanha e Próximo orador, vereador Samir Malta. Vereador Samir, Vossa Excelência nos ouve?
Presidente, eu acho que está com algum problema, porque eu também aqui tentei e não consegui. Eu não sei se você está me ouvindo agora. Estou lhe ouvindo bem, vereador. Quando cortou Vossa Excelência, é porque encerrou o tempo de Vossa Excelência e no expediente final não tem prolongamento, só por conta disso. Mas... Ok, porque faltou o aviso, eu fiquei sem saber. Tá. A gente estava aqui, também não observei que não tinha passado a Vossa Excelência a informação. Próximo orador, vereador Sami Malta. Não estamos conseguindo contato com o vereador Sami. Próximo orador, vereador Brivaldo Marques. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, servidores da Câmara, sociedade civil. Presidente, serei breve. Eu sei da instabilidade do site, da dificuldade que a gente está de atualizar rapidamente, mas queria solicitar a questão da ata no site. Muitas pessoas estão aqui me procurando, perguntando por que não está lá, não estou conseguindo acompanhar pelo site. Eu acredito que quanto mais transparente, quanto mais a casa mostrar o que nós, vereadores, vem fazendo, vamos atrair o público, que é o nosso interesse, mostrar às pessoas que a gente realmente está desenvolvendo um trabalho correto, transparente. Então, queria solicitar a questão técnica, na verdade, essa celeridade no sistema do site, para as pessoas que nos acompanham ter esse acesso. Acho que as pessoas têm que saber o que a gente está discutindo. Estamos num momento difícil, pandemia e várias pautas que a gente está debatendo na Câmara, e eu acredito que as pessoas têm que ter esse acesso o quanto antes e estar sempre acompanhando o nosso desenvolvimento. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência, vereador Brivaldo, mas só fazendo aí a ressalva, inclusive foi enviado o link para todas as senhoras e senhores vereadores. Se Vossa Excelência não recebeu, Vossa Excelência pode, inclusive, atualizar o telefone para que a gente possa enviar para um telefone que seja mais particular, que Vossa Excelência tenha mais acesso, mas está no site, está disponível no site, está no ar. Acabei de acessar aqui a ata, está tudo em ordem. Qualquer dificuldade que Vossa Excelência tiver, pode vir buscar informações aqui com a assessoria, né, de comunicação, posteriormente, num período mais tranquilo, né, ou até fazer contato, né, via telefone, via WhatsApp, para poder dirimir alguma dúvida da questão de acesso, mas está no ar sim. Tá bom? Senhor presidente, Pois não, na verdade, não é a minha equipe interna, é o público que veio falar comigo ontem, falou hoje de manhã também, que estava sem esse acesso. Mas o que eu coloquei para Vossa Excelência para os vereadores é enviado um link para facilitar, para que a gente tenha acesso a esses documentos de uma forma mais fácil. Mas para o grande público, para todas as pessoas, para a nossa população maceiense, está disponível no site. Esse link é o acesso ao site. Quando Vossa Excelência clica nesse link, ele dá acesso ao site. Então, ali, quando Vossa Excelência está lendo, é aquela informação que está no site, disponível na Câmara para qualquer um, de forma livre, democrática, transparente, e acessar. Tá bom? Obrigado, presidente. Por nada, vereador. Toma as ordens. Encerrada as inscrições do expediente final, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para amanhã, de forma online, em horário regimental. Tenham todos uma boa tarde.